O filme de hoje é também sobre 3 mulheres fazendo resistência, com muito amor, com muita empatia. E eu não poderia, nós aqui na curadoria, não poderíamos deixar que o debate ocorresse de forma diferente. Vamos chamar 3 mulheres também potentes e resistentes. O filme A Ilusão da Abundância também tem uma mulher como diretora, que é a Érica Gonzalez. Para poder compor a mesa, então, eu vou chamar a personagem, uma das personagens do filme, desse documentário, Carolina de Moura, por favor, jornalista, ativista socioambiental em Brumadinho. Atualmente, ela coordena o projeto Lotus do Instituto Cordilheira, que promove o fortalecimento da economia criativa de mulheres defensoras de territórios em conflito com a mineração. Carolina, seja muito bem-vinda, querida. Quero chamar também, para poder participar da mesa, Carolina Linhares, outra mineira, que é jornalista pela Universidade de São Paulo e atua como repórter de política da Folha de São Paulo. E aí eu queria destacar aqui que a Carolina Linhares, há 4 anos, quando fundou o Instituto, também estava na mesa de debate. Faz 4 anos, e ela está aqui com a gente de novo, e é uma honra para a gente, Carolina. E para mediar essa mesa, amiga querida, super importante para o Instituto, Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, representante do Conselho Estadual de Recursos Hídricos de São Paulo e coautora da iniciativa Rede das Águas, que promove a articulação entre organizações e fóruns de proteção hídrica. Agora teremos 3 mulheres potentes conversando aqui. Passo a palavra, então, para a Marina, que vai coordenar essa mesa. Boa conversa entre vocês. Marina não, Malu, né? Malu, desculpa. Bem, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, ao lado das Carolinas, essas grandes mulheres, colegas jornalistas. Eu também sou jornalista. Eu queria dizer que, como ambientalista e jornalista, eu também coordenei 2 expedições pelo Rio Doce, acompanhando o tsunami de lama, que então atingiu todas aquelas regiões que foram mostradas aí, Bento, várias tantas cidades, até Regência, no Espírito Santo, e aquela pluma de minério chegou até a Bahia, pelo mar. E achava que nunca mais isso ia acontecer. Achava, Carol, que nunca mais a gente ia ver uma coisa daquelas, que aquelas pessoas seriam reparadas e que, enfim, seriam punidos os responsáveis. E, para nossa infelicidade e vergonha, no nosso país, isso voltou a acontecer. E pelas mesmas empresas, e voltou a acontecer, como a gente viu no filme aqui. E a gente que foi perseguindo, eu fui com outro olhar, eu gostaria que vocês até comentassem isso, principalmente você, Carol, com o olhar do rio que a gente perdeu. E quando a gente perde um rio, a gente perde toda a história de um povo. Foram 2 grandes bacias hidrográficas. A bacia do Paraupeba é a bacia que forma a bacia do São Francisco, que é o nosso rio da integração nacional. A bacia do Rio Doce é uma bacia extremamente desmatada, degradada, com povos originários, estão lá, a Shirley Krenak, que é uma grande liderança dos povos Krenaks. A gente tem o Sebastião Salgado e a mulher dele ali fazendo um grande projeto de restauração florestal para recuperar a Mata Atlântica e recuperar um trecho daquela bacia. Mas a sensação que todos têm, quando a gente olha tanto para as águas do Rio Doce como para as águas do Paraupeba, é que a impunidade e a degradação continua, como você falou, no gota a gota. Então, eu pedi para que você falasse para a gente
que eu, ao olhar para aqueles dois rios, a cor do rio, dos dois, né? Para muita gente parecia cor de lama, mas para mim era cor de sangue. Aqueles dois rios tinham uma cor de sangue, porque ali a gente estava, o rio estava denunciando todo o descaso que aquela região viveu. Então, eu queria que você contasse para a gente como é que é hoje olhar para aquele rio. Que cor ele está? Como é que você se sente quando você olha para aquelas nascentes lá em Jangada? Boa noite a todas e a todos. É uma honra estar aqui com vocês. Eu estou bem tranquila, porque estamos entre amigos. Não estou na porta da Tuvisud, nem na Assembleia da Vale, nem no Congresso. Então, estou bem tranquila. É sempre muito emocionante assim, ver o filme. A gente já assistiu várias vezes e é muito forte. Eu envio um abraço para a Érica e para o Matthew, que são os produtores. Quando eles me convidaram para participar do filme, foi na primeira ida na Europa, quando apresentamos a denúncia penal contra a Tuvisud na Alemanha, em outubro de 2019. E eu jamais imaginava que eles fariam uma obra tão bem elaborada e tão bonita. Então, um abraço agradecido a eles por todo o trabalho. A vocês também, SOS Mata Atlântica, também, que eu vejo como uma escola, assim, né? Aqui tem várias pessoas que me ensinaram muito nesse caminho, e esse desafio assim de contar a história em primeira pessoa, né? São 3 testemunhos no filme, mas somos milhares de mulheres, né, nos territórios resistindo. Então é uma responsabilidade enorme, né? Colocar o corpo, colocar a voz. E também tem um peso, né, da exposição, mas eu sinto que é um serviço que precisamos fazer, né? Essas pessoas que se colocam assim no lugar de defensores e defensoras da terra. E aí, nesse aniversário de 4 anos do Instituto Camila e Luiz Taliberti, que a gente teve aqui também, né, junto com a Carol e muitos outros na inauguração. E, naquela época, a minha filha, que está aqui, a Dara, era mais novinha e sentou do meu lado e ficou desenhando. E passaram-se 4 anos e hoje ela está aqui. Eu queria que ela contasse uma história para a gente, um caso da escola dela, porque ela também acompanha esse caminho de defesa lá de Brumadinho. Né, filha? Você quer vir aqui? É uma história que aconteceu na festa da primavera lá da minha escola. Quando tinham instalado um negócio lá que dava sombra para o pátio da escola, onde acontecia o recreio para as crianças. Só que era meio pequeno e não dava para todo mundo. Daí, na hora que uma das fundadoras da escola foi falar na frente de todo mundo, ela falou: agora que a gente tem esse negócio aí, que eu esqueci o nome, essa sombrinha para todo mundo, essa sombrinha gostosa, daí eu interferi e falei: nem para todo mundo. Tinham crianças que estavam na sombra e crianças que estavam pilando no sol, como eu. Então, eu falei isso e todo mundo começou a rir da minha cara, mas aí quando eu cheguei em casa, eu não fiquei triste que a maioria das pessoas riu da minha cara. Eu foi mais aliviada porque eu falei o que todo mundo queria falar e não tinha coragem mesmo. E a gente tem uma história, né, anterior ao rompimento da barragem de resistência à mineração em Brumadinho, 10 anos antes, lá onde a gente mora, na Jangada. E só depois do crime, assim, aprendi com a Dara da pessoa defensora, né? E com a Dara eu aprendi essa coragem de dizer o que muitos não conseguem, não podem ou não têm a oportunidade de dizer. Então, honrar e valorizar as pessoas defensoras, que não são pessoas especiais, iluminadas, nem extraordinárias, são gente comum, né? Somos nós, no dia a dia, que não nos silenciamos diante das injustiças, não nos omitimos, né? E, dia a dia, nos manifestamos em defesa da vida.
Então, essa coisa de contar a história em primeira pessoa é um processo, né, de identificar os fluxos da vida, a memória da luta, a trajetória. Né? Muitas das coisas que eu falo no filme, no congresso principalmente, Palama Gota a Gota, não foi eu que criei, sim, foi em várias reuniões que eu escutei companheiros e companheiras falando isso. Né? A história a vida que eles tiraram, eles não devolvem nunca mais. Também foi um fato de 2016, quando a gente fez um ato rejeito na Porta da Vale, na Praça da Liberdade, no marco de 1 ano do rompimento da barragem de Fundão, que depois, em 2018, a gente fez uma fala na Assembleia de Acionistas da Vale. Foi o acúmulo dessas experiências que fizeram eu me expressar daquela maneira naquele momento. Né? Então, honrar assim, muitas e muitos companheiros. Um abraço especial para o Danilo Chamas, meu companheiro, que também está no filme, com quem eu aprendi muito nos 8 anos antes do rompimento de barragem, que ele lutava na região do Maranhão e Pará, no grande projeto Carajás, e a gente tinha intercâmbios. Então, são histórias, né, coletivas. Assim, essa história não é minha, assim, não pertence a mim. Né? São trocas, são vivências históricas que, com o acúmulo, né, que com a junção assim, do passado com o presente, que nos permite colocar a voz e o corpo nesse serviço. E a mineração, o tema, o rio primeiro. Né? As mulheres, a gente tem trabalhado, estudado e partilhado muito. Eu venho de uma reunião agora recente da Rede Latino-Americana de Mulheres Defensoras dos Direitos Sociais e Ambientais, e a gente tem, né, aprofundado a questão do ecofeminismo e feito reflexões sobre o território corpo, o território organizativo e o território terra. E é isso que Malu falou do rio. Né? O rio é o sangue da terra, né? Como se fossem as nossas veias que correm no nosso corpo, é o rio correndo no corpo da terra. E desenvolvendo e sentindo isso, né? Eu lembro de uma vez estar na horta plantando lá em casa, antes do rompimento da barragem, e veio uma explosão da mina da Jangada, que é lá bem perto. Né? E eu tomei um susto, primeiro, pelo barulho também, aquele susto assim, normal que qualquer pessoa sentia, mas logo depois, sentiria, mas logo depois assim, um aperto assim, no corpo mesmo, de dor, né? Daquela imagem da terra explodindo, né? Do impacto que é no corpo da terra. Né? Nesse projeto mencionado que a gente está trabalhando com mulheres defensoras, as mulheres trouxeram isso, assim, que a mineração é uma expressão muito forte do patriarcado do mundo, que é como um estupro mesmo, né, da Mãe Terra, porque sem permissão e de maneira violenta, e que deixa uma ferida irreparável, adentra no ventre da terra. Então, a gente sente isso. E as mulheres, né, que estão nos territórios, sentem isso no corpo, por essa conexão mesmo que temos com a vida. Né? Então, o rio segue triste, Brumadinho. Assim, eu moro na zona rural, mas sempre que a gente vai para o centro, a gente tem que passar no Córrego do Feijão, e a gente chega no centro de Brumadinho, que o rio passa lá no meio, e é sempre uma dor, é sempre um incômodo, é sempre uma revolta. Assim, o tempo passa, mas parece que ainda hoje é difícil de acreditar, sabe, que aconteceu uma coisa tão bárbara como a gente viu lá. E tem muita história para contar, mas eu vou ficar por aqui e eu também quero ouvir vocês também. Aqui outra contadora Obrigada. de histórias que trabalha com essas histórias todas. E, Carol, como é que você sentiu esse filme que tem um lado jornalístico muito forte, né? E as 3 mulheres ali, a Berta, a Máxima e a Carolina, trazendo essa mensagem de resistência para a gente, nesse momento aqui que resistência foi a palavra mais usada nos últimos 4 anos, né, nessa agenda ambiental, nesse espaço aqui de resistência. Como é que você vê aí? A gente vai precisar de muitas Bertas, muitas Carolinas, muitas Máximas para reconstruir essa nossa esperança? Boa noite a todos. Queria agradecer muito o convite da Helena de estar aqui hoje.
Para mim é uma honra, né, dividir a mesa com duas ativistas, especialmente com a Carolina, né, que a gente viu aí em ação no filme. E esse filme, Malu, me impactou muito. Assim, achei um filme muito inteligente, né, como ele constrói, por meio das vozes de 3 mulheres, né, essas histórias de resistência. E a pergunta, né, que a diretora se faz no início, do tipo, vou lá ver como as pessoas estão resistindo a esses atores globais tão grandes, né? E quando a gente se deparou com essa cobertura, eu especificamente, né, não cobria a área ambiental. Então, acho que foi mais chocante ainda, talvez, porque eu fui correspondente em BH pelo jornal, pela Folha de São Paulo, durante 2017 e 2018, e com isso acompanhei a resistência que continuava em Mariana, né? Anos depois, mesmo tendo chegado depois do rompimento da barragem em 2015, e eu quando fui a Mariana e a Bento, né, pela primeira vez, eu até anotei aqui a frase do filme, que ela diz: eu não tinha a menor ideia do quão chocante seria entrar em uma cidade onde todos os vestígios de vida pareciam ter desaparecido. E eu também nada tinha me preparado para Bento Rodrigues, ainda que eu tivesse visto muitas fotos e muitos filmes. E foi chocante. E acompanhei, né, a luta das pessoas ali, das mulheres, inclusive. E interessante isso que a Carolina falou das frases que ficam, né, e que as pessoas repetem e que isso vai se acumulando, porque também muitas frases daquela época me vieram à cabeça nesse filme, né, quando você fala do gota a gota, e lá em Mariana eles tinham a expressão de que a tragédia se renovava a cada dia, como um xiste, né, com a Renova, a Fundação Renova, que é a fundação que a Samarco criou para supostamente reparar o que aconteceu em Mariana. E nada também me preparou para, pouco tempo depois, voltar a cobrir uma tragédia de mineração. Ainda que, durante meu período em BH, acompanhei um rompimento de mineroduto da Anglo-América, porque isso virou a cobertura impressionante, né? Mas em Minas Gerais isso é uma cobertura diária dos jornalistas, cobrir tragédias de mineração. Algumas são pequenas, né? Não têm tanta visibilidade, mas Brumadinho foi assim, eu cheguei a Brumadinho na noite do dia 25 de janeiro, e aí, de novo, essa frase foi o que eu senti em Bento, foi, de novo, o que eu senti em Brumadinho, assim, uma sensação de não acreditar naquilo. E essa questão da resistência foi construída em Brumadinho com esse acúmulo de Mariana de forma até mais rápida, porque em Mariana eu acompanhava muito as assembleias, né, dos atingidos, porque eram assembleias que foram feitas anos e anos, essa luta. O que eu gosto do filme também é essa questão de mostrar que as coisas se arrastam por anos, né? Então, você vê a Máxima continuando com as batalhas na justiça anos depois, a Berta e as filhas, e também Brumadinho e Mariana, como isso se arrasta no tempo, né? E essa comparação do Davi e Golias também, eu acho que é uma coisa que eu vi, né, em Mariana e Brumadinho, e o filme traz bem. E a resistência me lembrou, quando eu estava lá em Brumadinho, na segunda-feira, já uma das comunidades atingidas fez uma assembleia, e eu falei, nossa, em Mariana, o que levou, às vezes, meses para eles entenderem que eles tinham que se reunir em assembleia, escolher uma pessoa que ia falar por aquela comunidade, porque eles precisam estabelecer um diálogo, porque eles precisam começar a cobrar, isso veio em 3 dias. E eu falei, que bom que, de certa forma, houve um acúmulo, né? Mas, enfim, e a gente vê a história se repetindo. E aí eu queria trazer... Eu lembro que nessa assembleia havia um promotor, e ele disse assim, né, para as pessoas, a tragédia tinha acontecido há 4 dias.
ele diz: não esperem nada da Vale. E esse foi o título da minha matéria. Não esperem nada da Vale, diz promotor aos atingidos. Ele falou: a Vale não vai dar nada para vocês. Se vocês não se organizarem, se vocês não lutarem, se vocês não pedirem, se vocês não entrarem na justiça, a Vale não vai dar nada para vocês. E eu pensava, sim, porque a Samarco não deu. E outra questão que me chamou a atenção no filme também, quando o filme fala desses absurdos que empresas formais fazem. Porque a sensação da advogada, quando ela ouviu a máxima pela primeira vez, era nossa, de jornalistas de São Paulo que chegavam lá e as pessoas contavam: não, aconteceu isso, aconteceu aquilo. A gente falava: cara, mas você está falando da Vale, você está falando da Samarco, não é possível que eles agem dessa forma. E sim, eles agem. Né, situações bizarras e arbitrárias, do tipo quem vai receber reparação e quem não vai, coisas que dividem as comunidades, cadastros de vítimas com um juridiquês para pessoas, né, da comunidade rural que não conseguem preencher o cadastro dizendo o que elas perderam, o que elas não perderam. Então, era uma série de absurdos que continuavam acontecendo cada dia. Né? E aí, enfim, na minha primeira ida lá a Brumadinho, ainda naqueles dias, trazendo aqui o tema das mulheres, eu queria trazer a fala de uma das mulheres que eu entrevistei lá, que me lembrou muito a máxima, né, quando ela fala quando há essa comparação de Davi e Golias, que foi a Yolanda. Não sei se você conhece a Yolanda, mas ela é moradora de Brumadinho, e eu fui entrevistá-la porque o filho dela tinha morrido na tragédia, né? E aí, chegando na casa dela, eu descobri que era o terceiro filho que ela perdia. Ela tinha 49 anos, ela perdeu um filho de leucemia. O Robert, que morreu na tragédia da barragem, era irmão gêmeo do Richard, que tinha morrido 3 meses antes, num crime passional. E aí era o terceiro filho que ela perdia 3 meses depois. Os gêmeos morreram 3 meses, um depois do outro. E ela tinha 49 anos e dizia: acho que eu nunca vi uma mulher tão forte na minha vida, porque eu falei, como ela está de pé. E ela, à base de remédio, mas ela tinha uma clareza muito grande de tudo que estava por vir ali. E a gente que tem a experiência, né, de Mariana, a gente sabia que Brumadinho, né, ia se arrastar por anos, e como a gente vê hoje, né, nenhum dos dois casos tem culpados efetivamente punidos. E aí eu escrevi na minha matéria, o dia que eu encontrei ela, que foi quarta-feira, 30 de janeiro, nessa quarta, Yolanda passou a manhã em Betim, resolvendo pendências judiciais da morte de Richard, o primeiro. À tarde, foi para o IML em Belo Horizonte tentar localizar Robert. Então, de manhã, ela foi resolver a morte de um filho, à tarde, a do outro. Aí ela fala: da Vale, eu espero igualzinho ela fez lá em Bento Rodrigues. Nada. Nós somos muito pequenos frente ao nome da Vale. Eu falo que hoje o nome da Vale é Vale Nada. Totalmente destruiu as famílias todas de Brumadinho. E aí ela fala que o filho dela já tinha dito que havia água vazando na barragem. E ela fala: não, ele falava que não adiantava reclamar, não iriam ouvir. Nós, perto dos grandão lá, não somos nada. Então, quando o filme traz essa coisa do Davi e Golias, eu lembrei da fala dela, assim, e dessa consciência de que seria muito difícil. E, enfim, desse aprendizado que Mariana trouxe, né, para Brumadinho, que, de certa forma, contribuiu, mas não alivia muito. Né? Enfim, é isso. E, Carol, relembrando outro momento do filme aqui também, né, naquele conflito em relação à privatização da água no Peru, o candidato à presidência se coloca em defesa da água, em primeiro lugar a água, depois o ouro, né? E daí, logo em seguida, ele muda. Como é que você vê agora o nosso presidente Lula, ministra Marina Silva, uma nova nomeação na Vale? Vai acontecer como no filme? Ou você acha que a gente tem um pouco mais de esperança agora? Bom... Não é uma pergunta auspiciosa. É uma pergunta de quem também está ali na labuta de reconstruir a nossa democracia. Sim. Não, sem dúvida, eu acho que foi quase um milagre, né, a gente ter ganhado essas eleições, porque
o nosso campo, né? O Bolsonaro tinha toda a máquina pública do seu lado, né? Assim, usando ela toda. Então, é importante a gente reconhecer e celebrar que conseguimos essa vitória, porque realmente nos unimos, né? E trabalhamos muito. Mas o trabalho tem que continuar e cada vez mais forte, porque a gente sabe também como o Congresso está conformado, né? Os ataques legislativos estão vindo de maneira muito intensas, né? Tem o marco temporal, tem PL de licenciamento ambiental, então a gente precisa batalhar muito e seguir organizado, e aproveitando essa pegada mais política, né? Faço referência ao Acordo de Escazú, que é um tratado internacional da região da América Latina e Caribe, que tem muita relação com o filme, porque ele tem 4 pilares. Ele, na verdade, é um instrumento para implementação do princípio 10 da ECO 92, e nós temos aqui a presença do querido Rubens, também um professor da caminhada aí da luta socioambiental, que é do Movimento Escazú Brasil, e que esse tratado está para ser ratificado, para que ele tenha peso de lei no Brasil, e ele tem 4 pilares, que é acesso à informação, que a gente luta muito para conseguir informação ambiental, de licenciamento das empresas, dos acordos entre Ministério Público e governo com as empresas, né? Acesso à justiça, proteção das pessoas defensoras e participação, porque também não basta acessar a informação e não ter espaço para participar, falar e não ser ouvido, ser desqualificado, né? Ser colocado naquele lugar do ativista baderneiro, que não sabe o que está falando, que faz bagunça. E uma coisa que eu acho assim, muito relevante também no nosso caminho é que a gente não sai fazendo gritaria à toa, né? A gente exatamente grita com força porque tem fundamento, né? Porque a gente estuda, pesquisa, vê e acompanha a história, as violações se repetindo, né? E como que depois de Mariana, depois de Brumadinho, um promotor de justiça fala: vocês não vão ter nada. Sabe assim? Então, a importância da gente permanecer unido e equilibrando aí tendo, né, Lula no governo, Marina, figuras históricas que são do nosso campo, que inclusive vão ocupar cargos no governo, como a gente equilibra a crítica com a construção coletiva, porque eles também precisam de força, e é só a gente se unindo mesmo e fazendo tudo o que puder todo dia, e vamos em frente. Pessoal, eu quero abrir aqui as perguntas para vocês, para as nossas Carolinas, nossas heroínas aqui do movimento. Então, a palavra está aberta. Quem quiser fazer perguntas para as meninas. Eu queria te perguntar a pergunta que você fez para a Carolina. Você que é ativista também, vou te colocar nesse lugar. Queria te ouvir também a respeito disso. Eu acho que, se nós, como sociedade civil, não estivermos ali no corpo a corpo, como a gente está num governo de coalizão, né, numa construção aí, e com um Congresso Nacional com a grande maioria de extrema-direita ainda, muito apegado a essas questões, nós não vamos mudar muita coisa. Hoje a gente teve uma notícia bastante otimista em relação à Mata Atlântica, né, que nós tivemos uma queda nos índices de desmatamento no bioma. Então, só mostrar que a gente tem um governo que tem compromisso com a agenda ambiental já é esperançoso. Mas, no caso específico da Vale, eu tenho muita dúvida, né, não só pelas nomeações, que serão políticas, mas por todo o passivo que nunca foi cumprido, né? Esses acordos dariam um filme, o acordo, a criação da Renova, né? Um filme hollywoodiano até, muito mais longa, uma tragédia anunciada. Então, nesse aspecto específico da atividade minerária, eu tenho bastante esperança no combate ao garimpo, as terras indígenas, né? O controle na Amazônia, mas em Minas Gerais, eu acho que a gente vai ter que lutar muito mais, né? Não só em Minas Gerais, como outras ameaças que estão tramitando no Congresso Nacional, como, por exemplo, a exploração de gás de xisto, né?
famoso fracking, para explorar aquela forma de exploração que faz a fissura com água, contamina os aquíferos, né? Nosso não reconhecimento até hoje de que o acesso à água é um direito humano, né? Estamos aí numa luta para aprovar o projeto de emenda à Constituição que inclui o acesso à água limpa dentre os direitos fundamentais dos brasileiros e brasileiras, e foi aprovado por unanimidade no Senado em 2021, e até agora na Câmara não andou, né? Quer dizer, então, nós temos uma Câmara dos Deputados, CPI da questão minerária, que não está ligada ainda a essa pauta ambiental. Então, se a gente, como ativista, como sociedade, imprensa, a gente não mostrar que meio ambiente importa, vidas negras importam, vidas de mulheres importam, vidas indígenas importam, vidas dos ecossistemas importam, o Congresso não vai se importar. E o governo, sem a base aliada, não vai conseguir governar. Então, eu acho que a gente tem aí uma tarefa bem árdua pela frente, mas a gente vai resistir. Vamos lá, quem quer falar? Quem quer fazer uma pergunta? Vamos lá. Primeiro, vem cá. Fala o nome e faz a pergunta. E para quem é? Oi, gente. Boa noite. Eu sou a Lorena. Queria ouvir de vocês, principalmente da Carol, que esteve lá fora, na discussão sobre o impacto global de tudo isso que acontece, e tentar fazer um paralelo sobre o que a gente pode esperar para a COP30, que a gente vai sediar em 2025. O que dá para a gente trazer do ensinamento do que você vivenciou lá para tentar fazer um paralelismo com o Brasil e como aproveitar essa oportunidade que a gente vai ter uma visibilidade mundial para levantar tantos assuntos relacionados não só à mineração, mas, enfim, a mudanças climáticas, ao garimpo e assim por diante. Mas, assim, para vocês três, acho que é legal ter a opinião de vocês três. Carol, vamos fazer um ping-pong? 3 perguntas. Tem mais uma, se tiver mais alguma, ou vamos com as duas? Pode perguntar daí. Não, tem que vir aqui por causa da gravação. Eu queria perguntar sobre o filme, Carol. Me dá uma sensação de que as outras ativistas dos outros lugares da América Latina, elas são mais resguardadas nas suas comunidades, no sentido de que as lutas me pareceram mais coletivas do que a sua. Não sei se isso é uma representação do filme ou se isso é uma realidade, e é isso que eu queria saber. Um pouco diretamente assim, no Brasil a gente é menos organizado para lutar e para resistir e no nosso ativismo, assim, são mais ícones isolados do que uma população unida? Ótima pergunta. As duas são boas perguntas. No processo de lançamento do filme na Europa, né, a pauta forte lá a diretriz da lei de devida diligência em direitos humanos, né, que é aquela história, uma empresa automobilística da Holanda que compra minério de ferro da Vale. Com essa lei, ela tem a responsabilidade de monitorar toda a cadeia de fornecimento dela. Então, mesmo que, se a Vale viola direitos humanos em Brumadinho, em Carajás, onde quer que seja, e a empresa lá da Alemanha compra esse minério da Vale, ela pode ser responsabilizada por uma violação de direito que a Vale causou, porque a Vale está na cadeia de valor dela. Então, a gente achou essa pauta interessante, mas também já está a discussão há muito tempo, o Tratado Vinculante de Empresas e Direitos Humanos, que é essa mesma pegada de que temos que olhar para toda a cadeia e, seja onde, em qual parte do mundo do norte global que a empresa esteja, ela é responsável por toda a cadeia de fornecimento de matéria-prima para ela. E isso avançou, tem avançado lá no Parlamento Europeu essa discussão. E, assim, sinceramente, pelo que eu vi lá, e as COPs, né, e as discussões globais, aí, a transição energética para uma economia de baixo carbono, é muito interessante, mas eu, infelizmente, assim, vejo muito as falsas soluções, né? Essa cooptação e essa apropriação
do sustentável, do verde, do ecológico, da transição, sem, de fato, realizar mudanças estruturais na forma de produção, extração e consumo da sociedade global. Então, eu acho que a gente tem que firmar. Assim, eu não tenho muita paciência, e a gente vê uma sobreposição de impactos, né? A gente tem todos os impactos da mineração. Em Brumadinho, a gente viveu isso, passou pouco tempo, teve enchente com aquela chuva horrível, o rio subiu, a lama toda voltou de novo. Então, a gente vê na casa das pessoas, no corpo, na cidade inteira. Então, essa sobreposição de impactos, enquanto agora os carros elétricos vão resolver tudo. Vão resolver tudo com mais extração de lítio, com mais violação de direitos. Então, eu acho que a gente precisa, assim, eu não tenho muita esperança na forma como a gente tem as economias, né, a financeirização da natureza e uma apropriação apenas na narrativa de mudanças sem reais mudanças concretas. E o último fato que aconteceu que me impressionou profundamente foi no mês de março, né, que a gente estava super envolvido na campanha Nós Mulheres Somos Água, porque tem o Dia da Mulher e tem o Dia da Água em março. E lá em Nova Lima, ali, município vizinho de Brumadinho, eu entro na padaria e vem as caminhonetes lá das mineradoras, que a gente encontra dezenas todos os dias, e me desce um grupo, 2 mulheres, com uma camiseta escrita "Minere como uma mulher". Olha a apropriação do "lute como uma garota". A empresa faz um negócio desse, minere como mulher. Você busca na internet, ainda tem mais um finalzinho, que é minerar como mulher é minerar do seu próprio jeito. Ai, meu Deus. Sabe? Então, é esse cuidado da gente aprofundar e ir para a crítica e não cair nessa conversa, porque tem muito, né, esses espaços de negociação e de acordos, né? Mas você tem que pensar na economia, nas empresas. A gente tem que olhar a disparidade, né, a distância de poder entre as empresas e as comunidades e colocá-las no lugar que elas têm que ser colocadas, né, que são criminosas, violadoras de direitos, e não a gente ficar nessa mediação que a gente fica rodando e afundando no final das contas. Uma coisa que eu achei legal, que apareceu no filme também e faz pensar nessa resposta, né, das grandes conferências e tal, foi a forma, aquele navio, né, que vem com os contêineres, a nova colonização, os novos exploradores e tal. E uma coisa que eu acho que é aberta, não me lembro se foi aberta ou se foi alguém que no filme coloca, da questão da cooperação, né, que os países da União Europeia, você deve ter sentido isso lá, colocam exigências e regras para os nossos países do Cone Sul. E isso é extremamente injusto, né, porque não se socializa, não se compartilha as riquezas, e principalmente em relação à nossa situação de fragilidade institucional, a quem recorrer na justiça e tal. Mas eu acho que tem uma coisa extremamente importante nessa próxima COP, que é trazer a emergência climática para a nossa realidade, para as nossas relações, e a gente não se iludir em que esse mercado, né, o mercado de carbono, a economia verde, etc., são a solução, porque o princípio que a gente deveria seguir é o princípio do usuário pagador e do poluidor pagador, que são princípios que o Brasil trouxe na nossa legislação de água, de recursos hídricos, que tem que ser muito, mas muito mais caro usar de forma inadequada. Não é que você vai poder comprar seus créditos e continuar tendo a mesma emissão e o mesmo comportamento. Tem que ser extremamente mais caro. E, no filme, uma coisa que choca, né, que é a nossa realidade aqui, é que todas essas empresas e essas mineradoras, elas têm seus compliances, elas têm suas regras nos seus países. Mas, quando elas chegam aqui, elas continuam nos tratando como colônia, né? Então, é isso que eu me senti bastante incomodada quando Lula, agora no acordo com a União Europeia,
ele não aceita a nova acréscimo, né, de regras e fala, não, mas espera aí, vocês estão exigindo uma coisa e a gente vai fazer uma cooperação. Quando você faz uma cooperação, você compartilha, você não vem impondo condições. É claro que a gente estava saindo de um recorde de desmatamento, negacionismo da ciência, uma série de coisas, mas realmente não é assim que se começa a negociar. Então, eu acho que o Brasil vai entrar agora com um novo olhar do mundo nessas negociações. A gente teve recentemente, em março, na ONU, em Nova York, que foi a Conferência da Água. Depois de 47 anos, a ONU realizou uma Conferência da Água, e o Brasil foi muito bem recebido, com a presença do João Paulo Capobianco, representando o governo, trazendo uma perspectiva diferente, né, do que o mundo estava olhando para a gente como pária e tal. Então, eu acho que ter oferecido o Brasil para sediar não a próxima, mas a outra COP na Amazônia, pode trazer para nós uma mudança de comportamento bastante interessante, que eu acredito já vai ser sentida nas próximas eleições dos municípios agora. Então, essa agenda ambiental ela tende a colar um pouco na agenda política, você não acha, Carolina? Falando de política, eu acho que é importante falar, quando a Carol estava falando, que não tem muita expectativa de que as coisas mudem, diante desse nosso quadro de tragédia repetida, o filme mostra isso, São 3 lugares diferentes com as mesmas questões, vamos dizer assim. E a gente vê isso em Minas depois de Mariana, depois de Brumadinho, o que tem acontecido com a Serra do Curral. Então, é incrível, porque você continua tendo os mesmos problemas. E apesar dos atores nacionais serem agora comprometidos com essa agenda, você tem atores locais que não são. Então, estaduais, sobretudo. Então, é realmente difícil, além do próprio Congresso. Você mencionou o Congresso, e o presidente do Congresso é mineiro, porque é um senador de Minas, e não há essa vontade política. Agora, uma questão que eu lembrei quando vocês estavam dizendo é essa questão. Você falou tem que ficar, sobre a Vale especificamente, tem que ficar de olho. Você falou que os acordos dariam filmes. E há um acordo bilionário da Vale com o governo de Minas Gerais, e, através desse acordo, a gente vê o governador Zema promovendo a sua agenda de eleição nacional, porque Minas Gerais é um estado com graves dificuldades financeiras que, de repente, por causa de uma tragédia, recebe uma quantia bilionária que vem sendo investida, segundo consta, nas regiões e nas cidades, mas também em outras agendas, até estrada, construção de estrada, enfim, e isso o Rodoanel, e isso promove, isso tudo vai virar propaganda política em 2026, esperem para ver. Posso fazer uma colocação que virou uma bomba aqui? Microfone. Desculpa interromper, mas quando você falou, Marcelo, meu nome, sou da SOS, sou advogado, mas você falou uma coisa que ficou me perturbando, sem ser, além do filme, que no final deixa aquela pulga, que são os governos, realmente. Governos têm muito interesse nessa pauta, que é a questão tributária. Não vamos deixar isso de lado, porque, veja São Paulo, metrópole, não para de crescer. O que faz a mola propulsora da capital? São os recursos. Ferro, cimento. Um prédio vai o quê? Certo? A justiça, nossa justiça, até agora ela não deu uma resposta. Como é que fica isso, poxa? Você foi lá fora, tal, muito louvável, tem que denunciar tudo isso lá fora. Mas e a nossa justiça? Poxa, não deu resposta até agora. O Schwartzman lá está solto, está bonito aí, curtindo seus milhões. Ganhou 60 milhões num ano, não foi isso? Com aquela... E ainda saiu bonito no pedaço. Então, governos têm interesse nisso. Eles não vão mudar. O discurso é bonito. Eu veja Dilma,
Temer, Bolsonaro. Bolsonaro desregulamentou a lei. Como que nós vamos recuperar isso aí? Esses 4 anos de BIC. Essa BIC, essa canetada que ele deu durante 4 anos em terra indígena e tudo mais na lei. Né? Então, isso são umas pulgas que estão na minha cabeça e na minha orelha aqui. Obrigado. Parabéns pelo Instituto, pela iniciativa. Não, eu queria responder a Cecília, que perguntou a coisa das histórias, né? Não, realmente, no meu caso específico, quando o pessoal, eles foram filmar, eu era presidente da associação comunitária do meu bairro, da Jangada, e a gente tinha reuniões periódicas e um processo forte, coletivo, naquele momento também pelo trauma e a indignação muito viva da tragédia. Mas, infelizmente, depois que eles foram gravar, a gente viveu um conflito muito grande, causado pela empresa, a fofoca, aquela coisa de dividir, causar conflito interno, desmobilizar a resistência, e alguns eventos fizeram com que a gente se desmobilizasse, infelizmente, e por isso talvez eles ficaram um pouco prejudicados ali na construção, porque eu tive que pedir para eles não colocarem referências a muitas imagens que eles tinham feito na época da gravação, anos depois, porque aconteceu muita coisa. Eu quase desisti, pedi, pelo amor de Deus, eu não tenho condição de estar nesse filme, me tira daí, porque foi muita coisa que aconteceu, muita coisa difícil, muito conflito local. Assim, Brumadinho realmente é uma situação de contexto social assim muito delicada, que já era difícil de mobilizar e de organizar, e depois da tragédia, então, isso complicou muito, porque vieram muitos atores externos, muitos interesses e bilhões para cá e para lá. Então, é um contexto bastante delicado, e tem esse fato que prejudicou um pouco a forma de contar a nossa história lá. Mas, sim, eu admiro muito a força e a luta e a resistência de vários países, né, latino-americanos fora do Brasil. Mas eu acho que a gente está indo bem nas mobilizações, a gente está se fortalecendo, crescendo, fazendo protestos grandes. Então, eu acho que a gente tem que seguir nessa toada aí e vamos em frente. É interessante essa pergunta e esse olhar do filme, porque se a gente for fazer a representação de ativismo, por exemplo, as nossas ministras indígenas agora, né? A bancada do COCAR, com comunidades e núcleos pequenos, onde você tem uma vida rural, uma vida mais comunitária mesmo, caiçaras, marisqueiras, ribeirinhas, né, quilombolas, a gente tem uma semelhança com o modelo de militância e mobilização desses nossos povos vizinhos aqui, Peru, Colômbia, Paraguai. Mas, quando a gente fala de nós, mulheres, aqui da Mata Atlântica, de regiões metropolitanas, Brumadinho está do lado da região metropolitana de Belo Horizonte. Eu, que sou uma ativista da despoluição do Tietê, tem muita gente que fala, você é louca, esse Tietê nunca vai despoluir esse Tietê. Gente, mas olha o Tames agora, depois de 135 anos, eles estão coletando esgoto que é lançado clandestino para poder ter a Olimpíada em 2025. Então, eu acho que a nossa forma de mulheres da Mata Atlântica, de capitais, regiões metropolitanas, é diferente a mobilização. Mas, se a gente for para a periferia de São Paulo, daqui de São Paulo mesmo, pegar as ativistas pelo clima, mulheres pretas, a gente teria um filme parecido. Só que no estado de Minas Gerais, quando a gente vai para lá, nós temos... Minas Gerais é, por 10 anos consecutivos, o recordista de desmatamento da Mata Atlântica. Minas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina. São os estados recordistas de desmatamento da Mata Atlântica. E os ativistas, as organizações locais, se não trabalharem em redes com outras organizações de fora, não conseguem fazer essa mobilização. Por todo esse processo que ela falou. Quer dizer, você tem
A maior máquina econômica do estado de Minas Gerais é a atividade minerária. A gente vai brigar com a mineração lá em Brumadinho, todo mundo vai ficar sem emprego, o prefeito vai ficar sem IPTU. Então, é uma relação, né, bem diferente, porque não é toda uma comunidade que está vindo com uma empresa de fora, é uma empresa que está lá, que formou aquele estado. Eu vi o que aconteceu no Espírito Santo depois que a Samarco fechou. Teve cidades ao lado de Anchieta, Regência, a cidade inteira, todas as pessoas estudavam para trabalhar na Samarco. Aí parou, fechou, a cidade parecia uma cidade morta, fantasma, todo mundo perdeu emprego. E aí? Aí chega um ambientalista falando que tinha que fechar a empresa. As pessoas falam, pô, você... Né, imagina aqui a Carolina... foi para o exterior, saiu em filme, ativista, vai no Congresso. As pessoas que estão lá falam, pô, mas... Né, eu sei como é que é isso. Santo de casa não faz milagre, diz o dito popular. Então, às vezes, a gente tem que se unir mesmo, tem que fazer isso aqui para somar e não deixar que uma única pessoa fique em evidência. As Bertas, as Carolinas, né, as Marias... São muitas e não estão sozinhas. Eu acho que isso que é legal, é mostrar que é um movimento coletivo, é um trabalho coletivo. É lógico que tem um porta-voz, tem alguém que dá aquela cara do movimento, mas não é só a Carol, não está sozinha. Não é? Essa sua fala, Malu, foi muito importante, porque é exatamente isso, assim, pelo menos era o que eu sentia, né? Você tem comunidades muito ligadas umbilicalmente ali com a mineração, né, que dependem disso. Então, toda a cidade de Brumadinho dependia disso, toda a cidade de Mariana dependia disso. E aí, a união é muito difícil. Isso que a Carol está relatando de divisão era o que a gente sentia na comunidade, porque em Brumadinho você ouvia coisas absurdas do tipo, foi bom ter essa tragédia, porque a cidade inteira está recebendo o auxílio emergencial. E aí você teve um boom da economia, porque as pessoas começaram a receber um dinheiro da Vale, e o prefeito já arrancando os cabelos, pensando até quando a Vale vai pagar, porque quando esse dinheiro sair, a cidade acabou. Então, você tem essas clivagens, né, e essas diferenças entre quem é atingido e quem não é. Mariana também é economicamente totalmente dependente da mineração. Então, é muito difícil você criar esse ativismo, né, numa situação dessa, e numa situação em que as pessoas se dividem, né, são divididas ali pela forma como a empresa trata cada uma, até falando, né, das mulheres. Quando eu fui para Brumadinho, me chamou muita atenção, porque eu entrevistava só mulheres. Todas as personagens das matérias eram mulheres. E não é o meu dia a dia, né? Cobrindo política, eu só entrevisto homem. E aí eu falei, cara, né, por que eu entrevisto tantas mulheres? Porque foram elas que ficaram, né, vamos dizer assim. E aí, das 272 vítimas, nós temos 212 homens e 60 mulheres. E eu nunca, quando eu fui fazer a matéria de 1 ano depois, foi que eu parei para pensar, falei, nossa, eu não sei dizer das 272 quantos são homens, quantos são mulheres. Eu fui atrás dessa informação e eu vi que existia uma legião de viúvas. E mesmo as viúvas, é difícil para elas se organizarem, porque quando eu fui entrevistar, elas falavam, a gente aqui, na cidade agora, a gente é viúva da Vale. E eles acham que a gente é milionária, porque nossos maridos morreram, então nós recebemos a indenização, e ninguém também pode continuar a vida, ninguém pode namorar, ninguém pode ter filhos, porque aí a gente é julgada, do tipo, nossa, já superou, elas têm 25, 30 anos, elas são viúvas, e a vida delas não pode continuar, porque as pessoas julgam, porque as pessoas acham que elas têm dinheiro, porque isso, porque aquilo. E eu falei, como que é uma cidade pequena, uma cidade que, né, as pessoas são julgadas o tempo todo, e é muito difícil a organização brotar nisso. Por isso que eu fiquei impressionada com essa organização que já vinha surgindo em Brumadinho nos primeiros dias, e foi muito difícil de construir em Mariana, porque, apesar de você ter no campo os ativistas ambientais e os movimentos, né, os movimentos atingidos por barragens, em Minas Gerais tem esse ativismo de mineração, né, muito forte, mas as pessoas atingidas de uma hora para outra são pessoas
da cidade, né? Pessoas da região metropolitana. Essas viúvas, elas tiveram que aprender a ser ativistas, porque os maridos delas morreram de uma hora para outra mesmo. Né? A mesma coisa em Mariana. Você tinha ali em Bento Rodrigues uma comunidade rural que, de repente, foi movida para a cidade, separada em bairros diferentes. Os idosos que conviviam não conviviam mais. As pessoas que tinham uma rotina não tinham essa rotina mais. E isso é totalmente desorganizador e desagregador. E é isso, é um ativismo que tem que florescer e nascer de pessoas que, né, não são... É claro que os ativistas também, né, como a Carol que mora lá, são impactados. Mas as pessoas impactadas, essas 272 famílias, não são 272 famílias de ativistas ambientais, né? E tiveram que aprender a se organizar e a fazer essa luta. Então, realmente, é muito difícil, né, colocar isso de pé. Por isso que o trabalho de vocês vale mais ainda. Gente, o Instituto nasceu disso, né? O Instituto está aqui, parabéns a vocês, viraram ativistas. Gente, são 22h06. Eu quero agradecer, parabenizar as nossas Caróis, todos e todas que estão aqui, ao Instituto Taliber, nosso parabéns, nosso agradecimento pela acolhida. Foi sensacional. E vou devolver a palavra para você. Tá bom. Realmente, a gente precisa caminhar para o final, né? Mas eu queria pedir para vocês e também para outras pessoas da plateia que queiram se manifestar, o pedido que eu quero fazer para vocês é assim, queria pedir um pouco de esperança. Tá? Porque a gente vai ouvindo as tragédias, aí você fica com vontade de se jogar nesse Tietê que não... que vai renascer, mas enquanto renascer, fica com vontade de se jogar, porque você ouve tanta tragédia. E aí, nem todo mundo aqui é ativista, como vocês falaram. A gente, às vezes, se sente como um cidadão comum, impotente. Né? Você fala assim, como é que eu vou enfrentar a Vale? Né? Aí você vê o Centrão fazendo o que faz, e eu, cidadãozinho aqui, como é que eu vou conseguir, né, fazer alguma coisa diante de gente tão grande e tão poderosa, e você se sente realmente impotente. Então, assim, ouvir um pouco de vocês, ou testemunhos de quem está aqui, que tem esperança, há conquistas acontecendo, a gente avança. Né? Eu queria pedir para vocês falarem, tanto vocês quanto qualquer um da plateia que pode dizer assim, que há esperança ainda. Bom, vou começar de forma bem breve, então. Eu acho que, realmente, né, foi um papo meio pesado, talvez, mas eu acho que esse filme, apesar de deixar muitas pulgas, né, e muitas dúvidas, ele deixa essa esperança também, né? Eu acho que aquela imagem da máxima diante da Suprema Corte, aquilo ali é de lavar a alma, né? E eu acho que, enfim, vendo o filme agora, hoje, pela segunda vez, enfim, fica esse sentimento também, porque a gente vê que é possível, né? A máxima vencendo, o assassinato da Berta sendo desvendado, e a gente fica aqui com a esperança também. A gente teve, né, um revés na justiça, porque foi a justiça, foi o MP mineiro, né, que fez a primeira denúncia, depois o STF determinou que aquilo deveria ser na esfera federal. Isso foi em dezembro de 22. E aí, enfim, né, em 4 anos já iam prescrever uma série de crimes, então você teve uma denúncia feita no dia 23 e aceita no dia 24. E aí aquilo, né, de certa forma, a gente fica, né, tenso, mas você vê que alguém há de trabalhar e de... Exatamente, uma intervenção da ministra Rosa Weber, para que aquilo não se perdesse totalmente, né? Ainda que se arraste por anos, estamos dentro do prazo, né?
E, enfim, e eu acho que a Helena também, a fala que ela fez, né, no mini documentário, que ela fala que ela tenta colocar a esperança nas pequenas coisas, né, no dia a dia. E às vezes a gente, né, leva a vida de uma forma tão negativa e ver ela que passou pelo que passou falando isso é algo que também me encheu de alegria, vamos dizer assim, né, de tentar ver a vida de uma outra forma. Então, acho que a gente tem que se inspirar, né, na Helena, na Carolina, na Yolanda, que foi quem eu trouxe aqui, na Berta e na Máxima, para poder viver nossa vida com a certeza de que algo de bom nos espera. Muito legal. Eu sou super otimista. Eu acho que esse nosso encontro aqui é sensacional. Apesar do tema pesado, a gente traz de uma forma leve. Vocês, o Instituto, são fantásticos, porque somos sementes, estamos plantando sementes, estamos dando continuidade à vida. E a gente está na década da restauração dos ecossistemas. Então, é a nossa responsabilidade agora restaurar os ecossistemas, e todos os ecossistemas, os nossos, né, as nossas relações. Está na nossa mão fazer das redes sociais não um campo de batalha, mas um campo de encontro, de encurtar distâncias, de permitir que um país continental e mega diverso como o nosso seja inclusivo, seja ético, respeite gênero, respeite as nossas crenças e ideologias. Está nas nossas mãos. Eu acho que, desde que eu escolhi trabalhar como ambientalista, me dedicar à causa da Mata Atlântica, da água, sempre foi pensando no amanhã, na nossa responsabilidade agora para um amanhã melhor. E vocês vejam que, no caso da Mata Atlântica, tinha tudo para ser extinta, né? Sequer a gente lembra que o nosso país tem nome de árvore, é o único país do planeta que tem nome de árvore, de uma espécie da Mata Atlântica que quase chegou à extinção. E a gente é o único bioma, até hoje, no Brasil, que tem uma lei especial que o protege e que não teve caneta, boiada e etc., que conseguiu destruir a lei da Mata Atlântica. Fizemos a resistência durante esses últimos 4 anos, durante os primeiros 6 meses desse congresso ainda de extrema-direita, seguramos a lei da Mata Atlântica. Vamos segurar o licenciamento ambiental. Tenho certeza, porque a gente tem essa capacidade de articular, de contatar, de traduzir o conhecimento, de trazer a ciência, conectar os nós, fazer os elos necessários para que essa semente seja boa e que a causa ambiental seja, daqui para frente, uma causa leve, de juventude, de renovação. A Greta Thunberg trouxe isso para a agenda do clima, mostrou que os jovens estão preocupados, que quem está alienado é esse agrotóxico que a gente tem aí para trás, mas que há uma outra forma de fazer. Então, vamos fazer. É muito legal estar com vocês. Eu acho que já teve bastante coisa boa, mas eu acho que, de fato, a desesperança ela é inimiga da justiça. E conto para vocês que a gente tem uma iniciativa, o Danilo, advogado, junto com o Instituto Camille Luiz Taliberti, há também a Avabrum, Associação de Familiares de Vítimas, do Observatório das Ações Penais do caso de Brumadinho, isso que Carolina relata, 4 anos só discutindo a jurisdição, mas o processo agora está na Justiça Federal, a gente está acompanhando dia a dia e vamos seguir, vamos acreditar na justiça, sim, vamos cobrar. E eu acho também que a gente vem num caminho de desconstrução, né? A gente está um pouco desconstruindo aí o machismo, o racismo, a homofobia, dia a dia. Isso está cada vez mais forte na sociedade, a pauta ambiental também ganhando muita relevância. E, para concluir, eu vou citar a Berta, né? Que lá, quando ela fala Bertita, quando ela fala no Parlamento Europeu, ela fala que o amor é o motor maior
e que a gente não vai parar nem por cansaço e nem por nenhuma adversidade. Muito bom. Muito bom. Desistir jamais. Gente, meninas, muito obrigado. Foram 3 mulheres potentes falando sobre filmes de 3 mulheres da resistência. Foi muito legal, foi muito bom. A gente agradece muito em nome do Instituto Camille e Luiz Taliberti. Nós sentimos muito honrados com a presença de vocês. Muito obrigado mesmo. A vocês também a gente quer agradecer a presença, porque para nós trazer esse filme foi também muito importante. É a primeira exibição desse filme. Esse filme é inédito, nunca foi passado. Então, para a gente é uma honra poder colocar numa mostra um filme inédito. O mini-doc que a gente passou, a gente está lançando nessa mostra também, né? E que teve todo o apoio da SS Mata Atlântica. Então, tem coisas assim que são, para a gente, um orgulho tremendo. A gente está muito feliz. Agradecemos demais a presença de vocês. A lojinha continua aberta. A cerveja está lá no bar para ser vendida e ser bebida e bebida juntos. Vamos continuar juntos. Ninguém larga a mão de ninguém. Valeu, gente. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Agradeço a todos.